Quando pensamos nas SS, a primeira imagem que vem às nossas cabeças é a de unidades fanáticas e sem medo que se lançavam ao combate sem pudor e que não titubeavam em erradicar por completo seus oponentes, sem importar se eles se rendiam ou não. A fama que alcançaram é bem merecida, mas vale lembrar que dentro das divisões pioneiras das SS não existe nenhuma outra com uma história tão manchada como a daquela que veremos hoje. A terceira divisão SS Totenkopf teve participação tão notável nos inúmeros crimes cometidos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial que sem dúvidas podemos dizer que entre os malditos que se encontravam nas filas das SS, esta divisão continha alguns dos piores. Neste vídeo, adentraremos novamente em uma das divisões das famosas Schutzstaffel, e como já puderam perceber, hoje falaremos da terceira divisão SS Totenkopf, que significa caveira em português, um nome bastante adequado para as funções que desempenharam. Conheçam agora como agiam os infames integrantes que protagonizaram o vídeo de hoje. Antes, porém, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra. Sejam todos bem-vindos. Durante os primeiros anos da Alemanha nazista, a Schutzstaffel estava bem longe de ser a gigantesca força paramilitar em que se converteu durante a Segunda Guerra Mundial, o que não impediu que na primeira metade dos anos 30, as bases que fundamentavam as primeiras 3 divisões iniciassem suas atividades. Uma para proteção, outra destinada ao campo de batalha e uma terceira para servir como guardas de prisões e campos de concentração. Esta última era a divisão conhecida como Totenkopfverbände, base para o futuro surgimento da terceira divisão SS, que começou seu trabalho com a abertura do primeiro campo de concentração da Alemanha em Dachau, situado a 13 km ao norte de Munique, e que foi aberto em março de 1933. O ano seguinte, 1934, foi o momento em que o chanceler da Alemanha consolidou seu poder ao desfazer-se do último obstáculo que havia em seu caminho, as SA dirigidas por Ernest Röhm, que foram exitosamente neutralizadas durante a conhecida Noite das Longas Facas, da qual foi parte Theodor Eicke, comandante do campo de concentração de Dachau e que, por conta de sua lealdade ao Führer, obteve o cargo de SS Obergruppenführer. Eicke utilizou seus novos poderes para reorganizar por completo a estrutura dos campos de concentração e de prisioneiros que existiam na Alemanha, os quais eram em sua maioria pequenos, advogando a ideia da criação de campos de tamanho bem maior, reduzindo assim seu número com a intenção de melhor controlá-los. Para Eicke, era de fundamental importância também a ampliação do número de integrantes da Totenkopfverbände, que passou a ter um regimento presente nos grandes campos de concentração que Eicke foi abrindo conforme o passar dos anos, chegando a 4 quando do início da Segunda Guerra Mundial. Embora este grupo das SS tenha recebido treinamento por parte da Wehrmacht, o mesmo tardou bastante em chegar. Especificamente até o início do conflito e um pouco antes deste, seu processo de formação carecia de um verdadeiro preparo militar, premiando a violência e a crueldade acima de qualquer outra coisa. Como bons alemães, eram metódicos e organizados inclusive para infligir torturas às vítimas que chegavam até seus campos de concentração, uma atitude fomentada pelo já mencionado líder Theodor Eicke. Quando os alemães invadiram a Polônia em setembro de 1939, a Totenkopfverbände foi mandada à guerra. Entretanto, não lutou na frente de combate, mas sim na retaguarda, como parte das forças de ocupação que avançavam desde a segunda linha em grupos conhecidos como Einsatzgruppen, que não eram nada mais que esquadrões de execução prontos para castigar as populações judias, intelectuais ou simplesmente não desejáveis, em geral de maneira rápida e imediata. Para levar a cabo esta tarefa, era evidente que se buscaria aproveitar os membros da Totenkopf, que já possuíam uma reputação consideravelmente ruim, inclusive antes mesmo de a guerra iniciar. Na Polônia, foram empregados 3 batalhões desta unidade das SS, que desde o primeiro minuto não titubearam em puxar o gatilho, acabando com a vida de milhares de polacos. Como exemplo, podemos ver o que ocorreu em Bydgoszcz, cidade onde em 3 de setembro de 1939 foram massacrados mais de 1.200 poloneses, dos quais 800 foram executados diretamente pelo Regimento Brandemburgo. Uma vez derrotada a Polônia e com os resultados mostrados por essa unidade, em outubro desse mesmo ano, o Führer ordenou a criação da terceira divisão SS, inicialmente com a junção dos guardas do campo de concentração dos regimentos Oberbayern, Brandemburgo e Turingia, que eram parte da SS Totenkopfverbände
e de homens do SS Heimwehr Danzig. Mesmo que neste ponto já se encontrassem fortemente armados graças às suas operações na segunda linha de combate, a Totenkopf ainda carecia de veículos motorizados para o seu desempenho, motivo pelo qual Eicke chegou a literalmente subtrair vários desses da Wehrmacht para que seus homens os pudessem utilizar. Embora esta ação possa soar como de alguém preocupado com o desempenho de seus homens, a realidade era que Theodor Eicke era um carniceiro tanto com seus inimigos ideológicos quanto com seus próprios homens, pois não se importava nem um pouco em mandá-los à batalha sem se importar com o número de baixas, tal como seria demonstrado posteriormente. O combate seguinte para Totenkopf aconteceria apenas em maio de 1940, junto com a invasão da França, onde seu desempenho foi bastante variável. Na Batalha de Arras, conseguiram capturar 16 mil soldados franceses, entre os quais tropas marroquinas, que foram executadas por esta divisão por serem considerados sub-humanos. Posteriormente, enquanto a Wehrmacht perseguia a força expedicionária britânica que se dirigia a Dunkerque, uma importante força blindada aliada enfrentou a 3ª Divisão SS, que tinha unicamente artilharia ligeira como a melhor arma para se defender dos pesados tanques franceses, levando-os a sofrer pesadas baixas. Este enfrentamento não foi o único no qual perderam uma grande quantidade de homens. De fato, o mesmo aconteceu na tomada do canal de La Bassée, que havia sido capturada por esta divisão antes de 24 de maio de 1940, isto é, antes que o chanceler alemão emitisse uma ordem paralisando o avanço de suas tropas com destino a Dunkerque, o que levou a Totenkopf a retroceder e ter que voltar para recapturar aquele lugar alguns dias antes. Entretanto, desta vez, para lutar contra uma tenaz resistência anglo-francesa. Após o fim da campanha francesa, em finais de junho de 1940, a 3ª Divisão Totenkopf perdeu milhares de soldados e pelo menos 500 oficiais, cifras bem desastrosas, mas este foi um problema que não preocupou imediatamente. Graças a seu incompetente e temerário comando, esta divisão passou um ano inteiro como parte das tropas de ocupação na França, para que pudesse recuperar suas perdas, recebendo novos recrutas, mas sobretudo ex-guardas de campos de concentração, que foram treinados para futuros combates. Cabe mencionar que, embora seu comportamento durante todo o conflito foi no mínimo desumano, foram reportados vários casos de tropas pertencentes à divisão que ajudaram agricultores locais, auxiliando-os em suas colheitas. Um comportamento estranho se compararmos ao que normalmente faziam no campo de batalha. Em 22 de junho de 1941, começou a invasão à União Soviética sob o codinome Operação Barbarossa, da qual a divisão Totenkopf tomou parte, enquadrada no 4º Grupo Panzer do Grupo de Exércitos Norte, contando desta vez com maior armamento pesado, como canhões Flak 88, resultado do favoritismo que o Führer sentia por sua organização paramilitar, um equipamento que lhe foi bastante útil quando alcançaram a linha Stalin, onde conseguiram fazer mais prisioneiros que os vistos em Arras um ano antes, além de terem muito menos baixas durante a batalha, ainda que a sorte não tenha durado tanto tempo. De fato, a 3ª Divisão sofreu mais de 4.000 baixas quando lutaram contra o 34º Exército Soviético nas imediações de Leningrado no mês de agosto. Durante o resto do ano, a Totenkopf não deixou de lutar contra o exército soviético, mas desta vez ganhando cada vez menos terreno e perdendo mais e mais soldados, contando com apenas 50% de sua força total em dezembro de 1941, momento em que passaram totalmente à defensiva até que o exército soviético lograsse romper completamente a linha alemã, empurrando esta divisão SS e outras 5 divisões do exército alemão até a cidade de Demiansk, ao sul de Leningrado, onde permaneceram cercados de fevereiro a abril de 42. A batalha foi feroz, e durante todo esse tempo a divisão apenas pôde receber 400 reforços por via aérea. Quando as 6 divisões alemãs conseguiram romper o cerco e regressar com o resto do exército, haviam perdido mais de 70.000 tropas. Em relação a Totenkopf, apenas 2.700 de seus homens, incluindo seu comandante, sobreviveram. Após isso, foram enviados à França para descansar e treinar os novos recrutas, que neste ponto formavam o grosso da divisão. Após vários meses de descanso, a Totenkopf voltou ao campo de batalha para ajudar e ser parte do 1º SS Panzerkorps. Embora retornassem melhor armados e preparados que nunca, a situação na frente oriental havia mudado, tendo a balança do conflito se inclinado agora a favor dos soviéticos.
Se o ano de 1943 havia sido desastroso para o exército alemão, foi especialmente duro com esta divisão SS. Em 26 de fevereiro de 43, Theodor Eicke faleceu após seu avião de reconhecimento ter sido abatido durante os preparativos para a terceira Batalha de Kharkov, na qual participou a Totenkopf, cuja vitória lhes permitiu recuperar o moral perdido após o falecimento daquele que havia sido seu líder, que, embora não tivesse consideração alguma por seus homens, havia gozado da inteira lealdade de suas tropas, que inclusive se lançaram contra os soviéticos no momento em que Eicke fora derrubado, com a intenção de recuperar seu corpo das mãos inimigas, missão que foi concluída com êxito. A missão seguinte do agora renomeado 2º SS Panzerkorps teve lugar na infame Batalha de Kursk, onde enfrentaram o equivalente a 4 divisões blindadas soviéticas, sofrendo importantes baixas e sendo obrigada a retroceder junto às outras divisões blindadas alemãs. Originalmente, e tal como ocorreu com a primeira divisão SS Leibstandard, foi planejada a transferência da Totenkopf até a Itália, mas o constante avanço soviético fez com que uma combalida terceira divisão SS, junto com a das Reich, defendesse os escombros de Kharkov, no que foi sua quarta e última batalha nesta guerra, fornecendo tempo precioso para que as unidades alemãs daquela zona escapassem com êxito. Durante os meses seguintes, a Totenkopf não teve descanso, pois devido à sua experiência em combate, era a peça-chave para manter o Exército Vermelho sob controle ao longo daquela frente, e graças às suas ações, foi finalmente estabelecida como divisão Panzer em novembro de 1943, o que aumentou notoriamente seu desempenho em combate, logrando destruir centenas de tanques soviéticos em finais desse mesmo ano. O início do ano de 1944 foi um período que estava bem longe de ser proveitoso para Totenkopf e também para o resto do exército alemão, que manteve sua característica de alta mobilidade, saltando de um ponto a outro ao longo de toda a frente oriental, que desmoronava muito rapidamente. Em março, estavam ajudando o grupo de exércitos B dentro da Romênia, local onde sofreram um pesado número de baixas, somadas àquelas que já haviam sofrido em combates anteriores, pelo que nos meses de maio e junho foram reforçados por soldados de outras divisões das SS. Em junho de 1944, a Totenkopf se encontrava cheia de ferozes combatentes, contando com mais de 20 mil, ainda que em outubro tenha perdido mais de 15 mil de seus homens após a Operação Bagration e posterior ajuda na defesa dos subúrbios de Varsóvia em setembro de 44. Depois de um breve descanso, em janeiro de 1945, encabeçaram a ofensiva para romper o cerco à cidade de Budapeste juntamente à 5ª Divisão SS Viking, sendo, no entanto, empurrados pelos soviéticos até o Lago Balaton, fracassando em sua missão e vendo Budapeste cair em pouco tempo. A última ofensiva da qual participaram teve lugar no já mencionado Lago Balaton, onde se reencontraram com a Leibstandard e a Das Reich para tentar recuperar os últimos campos petrolíferos dos quais a Alemanha dispunha. Para a surpresa de ninguém, uma força com escassa munição e pouco combustível não pôde fazer frente ao Exército Vermelho naquela zona, batendo em retirada até Viena. Quando o Exército Vermelho tomou a capital austríaca, a Totenkopf foi parte da efêmera defesa da cidade antes de se renderem aos estadunidenses em finais de abril de 1945. Quanto da rendição, apenas 1.000 soldados e oficiais, que contavam com apenas 6 tanques, conseguiram sair com vida, mas logo foram devolvidos aos soviéticos, e dessa já quantidade escassa de soldados, uma quantidade ainda menor conseguiu sobreviver ao cativeiro. Embora nesse vídeo tenhamos nos concentrado em dar um resumo de sua atuação militar, isso não livra a Totenkopf dos inúmeros crimes de guerra que foram cometidos por onde pisaram, um forte testamento do que foi a escola que lhes deixou Theodor Eicke durante sua formação como guardas de seus campos de concentração, e que curiosamente não foi até o falecimento deste homem que a Totenkopf pôde demonstrar seu verdadeiro valor no campo de batalha, que no entanto não se sobressaiu frente a outras divisões dessa mesma organização paramilitar. O que é notável, no entanto, foi sua extrema crueldade, que sim se destacou dos demais membros pertencentes à Schutzstaffel, sendo os cruéis entre os cruéis, os carniceiros entre os carniceiros e definitivamente os malditos entre os malditos. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo e sua opinião acerca da Totenkopf. Se inscreva no canal e até o próximo!